Muito bem, nós começamos ontem a falar sobre o relacionamento entre o mestre e o seu discípulo. E como nós somos chamados a essa honra de sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Ele é o mestre, Ele é o Senhor. Cristo é aquele a quem nós devemos honra, glória, obediência, atenção, de fato uma entrega total, completa, sem nenhum tipo de reservas. E hoje de manhã nós vamos olhar para Cristo e procurar considerar algumas verdades da pessoa de Cristo que podem ser vistas também em nós, à medida que nós decidimos tomar os mesmos passos, viver esta vida que o Senhor tem para cada um de nós. Nós vamos ler Hebreus capítulo 12, nós já havíamos lido esse texto ontem também. Nós vamos ler mais uma vez Hebreus 12, versos 1 e 2. Vamos colocar em pé, irmãos, para ler esse texto. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Somente até aqui. Vamos orar, podem ficar em pé ainda, vamos orar a Deus, rogando as suas bênçãos e direção. Pai, nós louvamos a Ti mais uma vez. Nós somos gratos porque o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor tem prazer, ó Pai, de nos ensinar, de falar conosco, de apresentar-nos verdades vivas, preciosas. Te louvamos pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Ó Pai, derrama sobre nós do Teu conhecimento. Fala aos nossos ouvidos, mentes e corações, a sabedoria que vem do alto. Abra os nossos olhos nesta manhã para que possamos ver a Cristo. E assim, ó Pai, possamos seguir os Seus passos. Abençoe cada igreja aqui representada, cada irmão nesta manhã. Que nós estejamos atentos à Tua palavra. É a oração que nós fazemos no nome precioso e maravilhoso de Cristo Jesus, nosso Senhor e Mestre. Amém. Podeis assentar? Muito bem, onde há discípulos, há certamente um mestre. E Cristo Jesus é o mestre, o alvo, a inspiração dos seus servos, dos seus discípulos. E quanto mais nós olhamos para Cristo, quanto mais nós contemplamos o Senhor, quanto mais nós ouvimos o conselho aqui de Hebreus, olhando firmemente para o autor, o iniciador, o príncipe, o capitão, o líder, o consumador, aquele que completa em perfeição a fé, olhando para Cristo, o consumador da fé, aquele que, contemplando a alegria, suportou a cruz. E agora, tendo realizado com perfeição o sacrifício e toda a justiça de Deus, está assentado em glória.
Quanto mais nós olhamos para Cristo, quanto mais nós contemplamos o Senhor, mais nós podemos ser semelhantes a Jesus Cristo. E uma das coisas que Cristo e enquanto esteve aqui neste mundo, demonstrava, e a Bíblia nos apresenta, de fato, o Senhor Jesus viveu aqui cheio do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, Lucas 4:1. É interessante este relato da palavra de Deus. Depois de ser batizado por João, nós vemos o Senhor cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo. É maravilhosa a manifestação ali no batismo, não é? O céu se abriu, uma voz, Deus o Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. O Espírito Santo, a pessoa bendita do Espírito, descendo como pomba, e Cristo ali sendo batizado por João, Pai, Filho e Espírito Santo, revelando-nos este Deus triuno, único Deus, vivo e verdadeiro, mas Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui o Senhor Jesus é guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. E nós podemos dizer com toda a autoridade que a palavra de Deus nos dá, que todos os passos de Cristo foram dados na plenitude e na direção do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo, dando-nos exemplo. Porque, meus irmãos, nós precisamos da direção, da instrução e do poder do Espírito Santo. As obras de Cristo foram efetuadas pelo poder, na presença, com o auxílio do Espírito Santo. Abra em Atos 10:38. E meu irmão, ainda que nós não podemos explicar, e talvez com a nossa mente tão pequena e finita, entender, porque Cristo é Deus, o Espírito é uma pessoa divina, o Espírito é Deus, o Pai é Deus. E ainda que eu não consiga explicar esta relação entre o Pai, o Filho e o Espírito, mas o exemplo está sendo dado, nós precisamos viver na plenitude do poder, da direção, da instrução do Espírito Santo de Deus. Atos 10:38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, com virtude. Deus ungiu o Filho de Deus, Cristo Jesus, com o Espírito Santo. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Foi ainda assim pelo poder, por viver a plenitude do Espírito, que Cristo realizou a obra da cruz. Hebreus 9:14. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura. Considere Jesus Cristo nesta manhã, com o desejo de conhecê-lo mais, com o desejo de se aproximar do Senhor Jesus Cristo. E assim, conhecendo a Cristo, com o desejo de seguir os seus passos. Hebreus 9:14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus. Outra versão diz, Cristo, através do Espírito eterno, a si mesmo
se ofereceu em sacrifício, sem mancha, sem falha a Deus. Ele mesmo purificará a nossa consciência de obras mortas, para que sirvamos a Deus. Então foi pelo poder, foi pela direção, foi na plenitude do Espírito eterno que Cristo se entregou. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim, meus irmãos, como discípulos de Cristo, nós também devemos ser cheios do Espírito Santo. Efésios 5:18, talvez um texto tão conhecido e até já está decorado na sua mente, guardado no coração. Não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão. Não vos embriagueis com o vinho, onde há contendas, mas enchei-vos. Deixem-se encher do Espírito. Sejam continuamente cheios e controlados pelo Espírito Santo de Deus. Sede vós enchidos em o Espírito Santo. E aqui nós podemos fazer uma primeira pergunta, um primeiro questionamento para nós mesmos. A nossa vida, ela está repleta do Espírito de Deus? Nós estamos continuamente cheios e controlados pelo Espírito? A única maneira de permitir que o Espírito Santo possa encher todo o nosso ser é esvaziando de nós mesmos. E se for possível, nós vamos chegar no preço, o custo do discipulado, e nós vamos ver, o eu não tem lugar, se nós queremos ser discípulos de Jesus Cristo. É interessante a comparação, não é? Não vos embriagueis com o vinho, onde há devassidão, onde há contenda. O vinho tira o homem de si, ele perde o controle, as emoções se tornam, às vezes, muita tristeza e choro, às vezes euforia, às vezes violência, às vezes apatia. Agora o Espírito Santo, ele traz domínio, ele traz controle, domínio próprio, mansidão, prudência, decisões inteligentes. É assim que você vive a sua vida cristã, como um discípulo de Cristo? Tendo domínio de si mesmo, tomando decisões baseadas na instrução e direção do Espírito. Gálatas 5 fala das obras da carne, do fruto do Espírito. Mas notem o que nós temos ali. Gálatas capítulo 5. Ele diz: o fruto do Espírito é, verso 22, Gálatas 5 e 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Agora notem o verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Meus irmãos, se nós recebemos vida espiritual, é isso que o texto está dizendo aqui. Se eu vivo no Espírito, porque eu recebi vida espiritual, eu nasci de novo, então eu devo andar também em Espírito.
Eu devo permitir que o Espírito controle os meus passos. Se eu tenho vida espiritual, eu devo ter um andar espiritual. Se vivemos pelo Espírito, então também devemos seguir a liderança do Espírito em cada área de nossas vidas. Agora, não faça o que o mundo religioso normalmente faz, que divide o que é natural, a minha vida secular, do que é espiritual, as reuniões, os encontros, os congressos. Não, para o homem espiritual, para o discípulo de Cristo, tudo é espiritual. Cada passo, cada decisão, cada atitude, tudo é espiritual. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Meu irmão, se você pode pensar em algo que você tem feito, que não é para a glória de Deus, pare de fazer. Quer bebamos, quer comamos, ou façamos qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Louvado seja Deus, que as nossas vidas honrem, louvem, glorifiquem o nosso Deus, mas sem o Espírito, impossível. Sem a plenitude, sem a direção, sem o controle. Meus irmãos, nós precisamos entender que há em nós um poder inesgotável. Porque o Espírito habita em nós, em toda a sua plenitude e poder. E Ele pode nos ajudar a mostrar, a frutificar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se nós soubéssemos o poder que há em nós para resistir o mal, para resistir às tentações, para proclamar as verdades de Deus, para convencer juntamente com o Espírito o homem do pecado, da justiça e do juízo, para viver aquilo que Deus propõe para nós. Meu irmão, não há nada melhor nesta vida do que estar no centro da vontade de Deus. Foi o Senhor que me trouxe até aqui. Foi Deus quem me colocou nesse lugar. Paulo diz, pela graça de Deus, eu sou o que sou. O Espírito Santo, então, Ele é a fonte, Ele é a direção, Ele é a instrução desta nova vida espiritual. E Cristo é o exemplo, porque Cristo viveu no poder, na plenitude, na direção do Espírito Santo. Vivemos em Espírito, andemos também no... Isso é literal, isso não é uma figura de linguagem, não é uma sombra, não é, sabe? É literal, viva, ande em Espírito, continuamente, constantemente. Você deve estar em harmonia com o Espírito. Você deve estar sintonizado com o Espírito. Conectado. Essa é uma palavra moderna, não é? Conectado. Ligado ao Espírito. Submisso à direção do Espírito Santo. Agora, este andar no poder, na instrução, na plenitude e direção do Espírito, ele envolve ler a palavra de Deus constantemente, com a intenção de aprender. Qual é a motivação que você tem para ler a palavra de Deus? É a minha leitura diária. Se eu não fizer, é quase um patuá, né? Uma mandinga. Não, leia a Bíblia querendo aprender, querendo ver Cristo, querendo instrução para a vida, para as decisões, para as escolhas, para a conduta. Ler, orar, adorar, louvar a Deus, comunhão com Deus e com o povo de Deus.
Você está reunindo, meu irmão? Você está frequente às reuniões? Depois da pandemia é tão mais fácil ver os vídeos, né? Talvez há alguém assistindo pelo YouTube, mora aqui em Ouro Preto, e está em casa no sofá, vem para cá. Comunhão é estar reunido com os irmãos. Essa ideia de eu sou crente em casa, isso é uma mentira do diabo. Não tem como ser cristão, discípulo de Cristo em casa, sozinho, vendo as lives. Não tem. O Senhor nos chamou para estarmos juntos, para seguirmos os seus passos, aprendermos juntos, suportarmos uns aos outros em amor, ampararmos uns aos outros, instruirmos uns aos outros, edificando uns aos outros, no poder, na direção, na instrução do Espírito Santo. Não deixe de reunir, como é o costume de alguns, para que você possa viver a plenitude, a direção e o poder do Espírito Santo. E aqui nós temos então um próximo passo, ou um próximo exemplo do Senhor. O Senhor Jesus era um profundo conhecedor das Escrituras. E sabe, meus irmãos, nunca é demais enfatizar como nós precisamos conhecer as Escrituras. Um obreiro que sabe manejar bem a palavra da verdade. Um discípulo que conhece os ensinamentos do seu mestre. Infelizmente, nem todos nós têm dado o devido valor a este conhecimento. Nós falamos já um pouco ontem, mais precioso do que prata, mais precioso do que ouro, mais doce do que o mel, é a palavra de Deus. Leia Provérbios, e você vai ver a preciosidade. Leia o Salmo 119, e você vai ver a preciosidade e o valor da palavra de Deus. Preceitos, mandamentos, promessas, ensinos. Cristo Jesus era um profundo conhecedor das Escrituras, porque a palavra de Deus é fundamental. O Espírito Santo, ele vai nos ensinar, mas se eu não estudar, se eu não ler, o Espírito Santo vai me fazer lembrar, mas se eu não buscar, a vida cristã não é um passe de mágica. Eu nasci de novo, eu creio em Jesus Cristo, eu creio com o coração, eu confesso com a boca, pronto, agora eu estou um crente perfeito. Não, precisa desenvolvimento, amadurecimento, exercício. E às vezes nós vemos irmãos velhos na fé, mas espiritualmente são meninos, são crianças, mimados, porque não têm o conhecimento, não amadureceram, não buscaram, não se alimentaram, estão raquíticos espiritualmente, não seguiram os passos de Cristo. O menino Jesus crescia em graça, em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Você tem crescido, meu irmão, em graça, em conhecimento, em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens? Os irmãos podem ver o seu progresso, o seu desenvolvimento. Ou você é o mesmo no dia em que você se converteu, não acrescentou, não progrediu, não exercitou, não cresceu, não amadureceu. Cristo Jesus. Lucas 2, olha o exemplo do menino Jesus. Bem cedo, aos 12 anos de idade. Sim, Ele é Deus, mas Ele está nos dando exemplos para que sigamos os seus passos. Lucas capítulo 2, verso 40, e eu vou ler até o 47. O menino Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Esteja cheio de sabedoria e do conhecimento de Deus. E a graça de Deus estava sobre ele.
E todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Verso 42. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. E terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Verso 46. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Há alguma desculpa? Há alguma justificativa para que eu e você não sejamos sábios na palavra, inteligentes na palavra? E não importa se você tem muito estudo ou pouco estudo, se você fez faculdade, doutorado, ou se terminou apenas a 5ª série, não importa, a sabedoria espiritual é dada pelo Espírito Santo que habita em nós, mas você tem que exercitar, você tem que ler, você tem que estudar. Não é um passe de mágica. Eu e você estamos dispostos a investir, não vou falar gastar não, investir tempo no estudo da palavra de Deus, leitura sistemática, Bíblia toda, capítulo por capítulo, não só escolhendo algumas partes favoráveis, favoritas aliás, todo o texto, compreendendo toda a mensagem da palavra de Deus, meditando, aprofundando, exercitando. Ah, é custoso, eu sei que é. Vai ter que sacrificar o tempo de lazer, a série da Netflix, o joguinho na internet, os vídeos que não tem valor nenhum. Você já percebeu, talvez aqui é mais com os jovens, mas os irmãos mais idosos também já estão entrando nessa. Você já percebeu o tempo que você perde vendo vídeos idiotas? Desculpa a palavra, que não tem proveito, instrução nenhuma, um atrás do outro, e ali você ri, ali você vê coisas que você não devia, um atrás do outro. Eu estou falando de mim também, eu não estou fora disso não, mas é o Espírito que nos dá domínio próprio para deixar estas coisas e buscar a palavra de Deus. Eu vou deixar aquilo que não tem proveito e eu vou buscar aquilo que é proveitoso, porque nós vimos ontem, uma coisa só é necessária: estar aos pés de Cristo, ouvindo a sua palavra, aprendendo de Jesus Cristo. É a única coisa, e esta nunca nos será tirada. Nós vimos lá no primeiro ponto que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E vocês lembram como o Senhor Jesus tratou o tentador? Vamos ler, vamos lembrar. Mateus capítulo 4, versículo 1. Deixa eu conferir a programação aqui, até que horas que eu posso ir. Mateus capítulo 4, verso 1, que diz: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Conhecedor da palavra de Deus. Está escrito.
O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. E aí o diabo agora usa a palavra, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu ao tentador: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Profundo conhecedor das Escrituras. Satanás veio, como ele sempre faz, tentando usar a palavra de Deus para levar ao erro. E Cristo diz, mas também diz as Escrituras, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Verso 8. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto lhe darei se prostrados você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. E então diz a palavra que o diabo deixou Jesus e os anjos vieram para servi-lo. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos as armas, os recursos para resistir às tentações. Quando nós conhecemos os mandamentos, os preceitos, quando o inimigo vem com as suas tentações, quando as oportunidades de pecar surgem diante de nós, e mesmo que Satanás use a palavra de Deus para nos enganar, quando nós conhecemos a palavra, é o Espírito que nos ajuda a combater o inimigo. Satanás diz a Cristo: olha, transforma as pedras em pães, o Senhor está faminto. O Senhor Jesus cita Deuteronômio: não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Talvez se Esaú conhecesse profundamente a palavra e a vontade de Deus, ele não teria caído no pecado de desprezar a sua primogenitura. E o diabo deve ter dito a ele: olha, Esaú, você está faminto, e o teu irmão tem um prato de guisado, lentilhas vermelhas, né? Certamente um molho vermelho, bonito, agradável aos olhos. E diz o Novo Testamento: nenhum de nós, nenhum de vós seja devasso ou profano como Esaú, que por um prato de lentilha vendeu o seu direito de primogenitura. Rejeitou o que Deus tinha para ele, desprezou a honra que Deus tinha para ele, por causa de um prato de lentilhas. Meus irmãos, quantos aqui, talvez essa é a maior decepção na vida do crente, a maior decepção na vida de um discípulo, poderiam ter sido, mas não foram. Por que não foram? Porque cederam às tentações, deixaram-se levar pelas falácias do diabo, não tinham a palavra de Deus como espada. Não carregavam consigo o escudo da fé. Meus irmãos, quantas famílias poderiam ter entrado na terra prometida, mas não entraram? E talvez eu esteja falando aqui com alguém que já está no final da sua vida, que poderia ter sido um servo fiel, um discípulo bem perto do Senhor, mas porque não
não considerou o discipulado, não considerou o mestre, olha para trás e vê como desperdiçou a sua vida. Uma vida vazia, uma vida infrutífera, uma vida longe de Cristo. Salvo como que pelo fogo. A salvação não depende da tua fidelidade, do teu zelo, da tua busca. Não, salvação é pela fé. Salvos uma vez, salvos para a eternidade. Eu não tenho dúvida disso. Mas nós somos chamados a viver esta nova vida, a viver o discipulado, a seguir a Cristo. Aí é minha parte, é sua parte, andar após o mestre, ouvir o mestre, obedecer o mestre, ser um profundo conhecedor das Escrituras. E quando o diabo o leva para o alto do templo, no pináculo do templo, dizendo, olha, o Senhor vai mandar anjos para protegê-lo, para que não tropece em alguma pedra. Cristo cita Deuteronômio mais uma vez, não tentarás o Senhor teu Deus, não ponha o Senhor teu Deus à prova. Conhecedor das Escrituras. E Cristo coloca Satanás em fuga, quando ele cita Deuteronômio 6:13, ao Senhor teu Deus temerás, e só a Ele servirás. Só a Deus você deve prestar culto. Mas sabem, aquela expressão que Satanás se retirou, aquela expressão diz que Satanás deu um passo atrás. Satanás continuou tentando a Cristo por toda a vida humana de Cristo, até a cruz. E em todo momento a palavra de Deus foi sim espada para resistir, para contra-atacar, para não cair nas artimanhas de Satanás. Meus irmãos, não ignoremos os ardis do nosso inimigo, ele é astuto. Ele é astuto, ele é sagaz. Satanás anda em derredor, como um leão, esperando uma brecha, esperando um vacilo, esperando um cochilo. Então acorda, coloque o estudo da palavra de Deus como prioridade na tua vida, não simplesmente a leitura de textos devocionais, mas o estudo da palavra de Deus dedicado. Quantos de nós aqui, eu não vou pedir para que você levante a mão, para não constrangê-lo, mas quantos de nós aqui tem um caderno, e ali você tem os seus estudos, ou uma pasta no computador, e ali você tem as suas anotações, os seus momentos com Deus, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Quantos cristãos têm um material assim, dos seus próprios estudos? Como eu tinha na época da escola, os meus cadernos, as minhas anotações, as tarefas dos professores. Eram os meus mestres ali, o professor de matemática, de biologia, de química, de português. E eu sempre tive muita dificuldade, então eu estudava, porque se eu não estudasse eu ia ficar para trás. E continuo tendo dificuldades ainda hoje. Por isso eu estudo, eu leio, eu medito, e eu leio de novo, e eu anoto, e eu pergunto, e eu busco. Ah, meu irmão, se você não fizer assim, como você vai ser semelhante a Cristo? Como que você vai tomar decisões que Cristo tomaria? Como que você vai demonstrar ao mundo que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador? Cristo, um conhecedor das Escrituras. Assim, nós olhando para Cristo nesse ponto, nós vemos que o conhecimento da palavra de Deus nos livra ou nos dá vitória nas tentações. Se nós quisermos ser livres e vitoriosos nas tentações, nós precisamos imitar a Cristo, conhecendo as Escrituras. Tiago capítulo 4,
verso 7, Tiago nos recomenda a resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Portanto, Tiago 4 e 7, portanto, sujeitem-se a Deus. Olha só, antes de resistir o diabo, eu me entrego a Deus. Eu conheço a Deus, eu obedeço a Deus, eu me consagro a Deus. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Resisti ao diabo e ele fugirá para longe de vós. Irmãos, resistir ao diabo é o mesmo que voltar-se para Deus e sua palavra, suas instruções, seus preceitos, princípios, promessas. Resistir o diabo é manter uma posição firme juntamente com Cristo. Eu sou a videira verdadeira, disse o Senhor, vós os ramos. A vara que permanece em mim e eu nele, essa dá muito fruto. E assim é glorificado o Pai, quando nós damos muito fruto. Resistir o diabo é literalmente posicionar-se de maneira firme ao lado de Cristo, o Verbo, a palavra. O que nós temos aqui, não este livro e as folhas aqui, mas a instrução aqui é o próprio Deus. As verdades aqui são vivas e poderosas. As lições são eternas. Nós vimos ontem, o mundo há de passar, mas a palavra de Deus não passará. Eu não devo fazer um altar e colocar a minha Bíblia aberta no Salmo 23, e toda vez que eu passar por aquele lugar, eu não. Mas tudo aquilo que está registrado neste livro, é Deus. A revelação perfeita de Deus. Tudo o que eu e você precisamos para viver uma vida que agrada a Deus, uma vida digna de Cristo, uma vida digna do Evangelho, crendo no Evangelho, vivendo o Evangelho. Eu espero que vocês tenham me entendido bem. O livro em si é um livro, mas as verdades, a pessoa aqui revelada, Cristo, o Filho de Deus, quem me vê a mim, disse Jesus, vê ao Pai. E assim, como eu já tenho dito, Satanás se retira até momento oportuno. Lá em Lucas 4:13 nós lemos, tendo concluído as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. O diabo ausentou-se para longe dele por um tempo. Mas as tentações certamente continuaram. Não terminaram no deserto. E outra coisa que eu quero deixar para os irmãos, e nós não vamos ter tempo de falar sobre isso, mas eu creio, e é bíblico, e é muito claro na palavra de Deus, no meu ponto de vista, Cristo nunca teria pecado, não havia a possibilidade de pecar, de tropeçar. A impecabilidade de Cristo é uma doutrina bíblica, e há muitas razões para nós crermos nessa verdade. Infelizmente, não é esse o nosso assunto hoje, mas ali o Senhor Jesus mais uma vez estava dando exemplo. Não era um momento para provar, vejamos se ele pode pecar ou não, vejamos se Cristo vai resistir ou não. Ele é Deus, nele não há trevas, mas é exemplo para nós. Como resistir ao diabo, como resistir às tentações. Eu creio
na impecabilidade de Cristo, sendo Deus, nunca poderia pecar, porque na humanidade de Cristo, nele habitava a plenitude de Deus. Que Deus nos ajude a compreender todas estas coisas. Quanto mais perto de Cristo, mais nós devemos conhecê-lo. Hebreus 4:15. Hebreus 4:15. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele, Cristo, foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, porém, sem pecado. Ele sabe a dificuldade que nós passamos. Meus irmãos, Cristo conhece a nossa natureza, Ele sabe que somos pó. Nós não temos um sumo sacerdote, nós não temos um mestre, nós não temos diante de nós um Senhor que é indiferente às nossas lutas. Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe das nossas dificuldades. E como alguém que se importa com as nossas vidas, o Senhor Jesus está pronto a nos dar os melhores conselhos. Como um pai que ama o seu filho e que o aconselha, o nosso mestre está pronto a nos ensinar, a nos aconselhar, a nos dirigir, a ocupar-se conosco, individualmente, pessoalmente. É claro, Ele fala conosco como igreja, Ele dá-nos instrução como povo de Deus, mas Ele fala pessoalmente. Eu não posso viver das experiências dos meus irmãos, eu quero experiências com Deus, para que eu possa ver a realidade da presença de Deus. Você tem experiências com Deus? Não é coisa de você ficar falando para os outros, são coisas pessoais, você e Deus, você e o Mestre. É a leitura e o estudo da palavra, é a prática da vida cristã que traz experiências com Deus. E a certeza de que Cristo está do nosso lado, como prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não estou sozinho nas minhas decisões, eu não estou sozinho nos meus planos, eu não estou sozinho nas minhas viagens, Cristo vai comigo. Não há nada melhor do que saber que Ele vai à frente, como aquele que decide, como aquele que manda, como aquele que ordena, porque se Cristo não for, eu não quero ir. Se Cristo não abençoar, eu não quero fazer. Meus irmãos, esse tem que ser o nosso desejo. Eu não estou apresentando aqui alguém que não tem dificuldades e falhas, tenho muitas, não sou exemplo, o exemplo é Cristo, não eu, o exemplo é Cristo, o Mestre é Cristo. Mas se eu não viver na plenitude do Espírito, se eu não buscar o conhecimento, a leitura, o estudo da palavra de Deus, eu não vou resistir às ciladas deste mundo. O mundo oprime, o mundo é mau, o mundo convida, o mundo tem luzes, o mundo tem coisas que a nossa velha natureza ama. Deixe Cristo dar a você as melhores instruções. Eu sei que o tempo está terminando, mas eu quero mencionar mais uma coisa. Cristo, Ele era um homem de oração, uma vida de oração, mesmo cercado das multidões. Abra sua Bíblia lá em Lucas 5, verso 16. O almoço está marcado para 11h30, eu creio que eu posso ir até às 11h29.
Um minuto é o suficiente para a gente se organizar e almoçar, né? Não, irmãos, eu vou terminar. Lucas 5,16, porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, grandes multidões afluíam para o ouvir, para serem curados de suas enfermidades. Antes de nós lermos o verso 16, isso aqui para alguns iria levá-los a continuar no meio das multidões. Olha, as multidões estão vindo, a fama, o sucesso, muitas pessoas. Então eu vou continuar fazendo milagres, pregações. Nós agiríamos assim. As pessoas estão curtindo, as pessoas estão dando like, muitas visualizações, multidões. Eu vou continuar, eu estou famoso. Verso 16, meus irmãos, olha o exemplo do mestre. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Tem muitas igrejas famosas na internet. Estou falando de igreja, das nossas igrejas. Famosas na internet. Muitas visualizações, muitos likes, investimento. Que deveriam seguir o mestre e de vez em quando tirar um tempo sozinhos, fora das luzes e das câmeras, para orar a Deus. Não estou falando contra as transmissões, não. Cuidado com as multidões, cuidado. Cristo Jesus, independente das multidões que se ajuntavam para vê-lo, para ouvi-lo, para ver os seus milagres, ele se retirava, lugares solitários, para orar a Deus. Como que nós precisamos disso, irmãos? Sair dos holofotes, sair da atenção e orar, a sós com Deus. Mais uma vez eu repito o que eu falei ontem, convém que Cristo cresça e que nós sejamos esquecidos. Eu não quero que você lembre o meu nome daqui a um ano, eu quero que você lembre de Cristo e daquilo que nós aprendemos dEle. O Alexandre não importa, é um servo fraco como você, carente da presença, do poder, da direção, da instrução de Deus. E é por isso que nós precisamos, vez ou outra, sair a lugares solitários para orar e falar com Deus. Mais um. Marcos capítulo 1, verso 32. Marcos capítulo 1, verso 32, à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta da casa. E Jesus curou muitos que se achavam doentes, de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem era Jesus. Mas notem o verso 35, mais uma vez, multidões, milagres, poder, e Cristo agora, verso 35, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Eu trabalhei hoje demais. O congresso foi o dia inteiro. 4, 5 mensagens. É nessa hora que nós precisamos orar a Deus. É nessa hora que você tem que dobrar os joelhos. Eu estou ajudando no evangelismo, estudo nos lares. Eu estou envolvido, eu estou servindo, eu estou trabalhando, eu estou cumprindo a vontade de Deus. É agora que você tem que dobrar o joelho e orar a Deus. Porque senão você vai cair. Quantos têm caído na vergonha do pecado? E depois
mesmo com o arrependimento e o perdão, já não servem mais. As marcas ficam. As cicatrizes ficam. Cicatriz é marca de vitória, né? Passamos por uma fase difícil, suportamos uma ferida, mas as cicatrizes ficam, meus irmãos. Então ore. Quer falar aos homens a respeito do seu Senhor, do seu Mestre? Fale primeiro com o seu Mestre a respeito dos homens. Ninguém pode ser poderoso na palavra se não tem tempo de oração. Eu sei que essa é uma falha de todos nós, e eu confesso a vocês, é uma falha minha. Nós precisamos orar a Deus. Não porque Ele não sabe, mas porque isso traz comunhão, traz confiança, livra-nos da inquietação, guarda mente e coração na paz que só o Senhor tem para nos dar. Meus irmãos, sejamos mais semelhantes a Jesus Cristo, cheios do poder do Espírito, cheios da palavra, e sempre tirando tempo a sós com Deus para a oração. Que Deus nos abençoe. Amém.